A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje temos 3 convidados que, para variar, parecem não ter nada a ver um com o outro, mas vocês vão ver ao longo da conversa que vai haver um entrosamento e a gente vai encontrar vários denominadores em comum. Eu estou aqui do lado da Jaqueline Conrado, que é Country Manager da United Airlines no Brasil. Temos também Marcelo Tangioni, que é CEO do Mastercard no Brasil. E temos também Richard Abonese, que é CEO da DeLed, uma empresa que para nós é muito especial, porque afinal de contas, ela que faz o nosso LED aqui do estúdio de Money Report TV. E é uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. E eu vou começar pela Jaqueline, porque você é uma mulher dentro de um ambiente extremamente masculino, mas recentemente a gente esteve aqui com a Júnia Herman, que é CEO da Líder Aviação, e tem uma coincidência interessante que é o seguinte: uma das principais, digamos, pioneiras da aviação foi justamente uma Jaqueline Cochran, que foi uma das primeiras pilotos, começou, se não me engano, na década de 30. E eu queria justamente perguntar sobre pioneirismo. Como é que é ser pioneira nessa área que é tão masculina? Logo você, que começou tão jovem nesse posto, que é como se fosse a CEO da United no Brasil, né? Luiz, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito a Cristina também pelo convite. Eu assisto o programa, sou espectadora, para mim é um prazer estar aqui. A aviação é um setor muito interessante porque, apesar de ela ter um rosto feminino, muitas vezes é por conta da comissária, né? Até hoje, quando eu falo que eu trabalho em companhia aérea, as pessoas pensam na comissária. Como você bem lembrou, e muita gente não lembra disso, as mulheres têm sim um protagonismo. No meu caso, na United, a gente já vem de uma tradição aqui no Brasil de mulheres líderes nessa posição. Então, antes de mim, nós tínhamos outras 2 mulheres. E eu acho que o fato de eu não ter o perfil tradicional, ou o perfil talvez comum para ocupar essa cadeira, também é uma coisa muito boa, porque é uma oportunidade de trazer inovação para um setor que é visto como muito tradicional, mas que eu acho que tem tudo a ver com a United. Então a United, em especial nos últimos anos, vem desafiando o status quo da indústria da aviação, e então não ter esse perfil tradicional, ter esse olhar mais fresco sobre o negócio. Então, só para te dar um contexto, normalmente quem ocupa essa posição é alguém que está há muito tempo na empresa, alguém que veio da área comercial ou de área de precificação e pricing, ou revenue management, que a gente chama de geração de receita, de inventário, maximização de inventário. Então, maximização, perdão. E eu, na verdade, eu estava há 1 ano e meio na empresa e vim da área de marketing. Então, isso me permitiu também, né, dentro da estratégia da United, a trazer inovação e avançar a empresa aqui no Brasil. Então, eu acho que é muito bom, e eu acho que não só por eu ser uma mulher, porque isso já é uma tradição aqui da empresa no Brasil, mas por ter um olhar diferente sobre o business, eu acho que isso traz muitas oportunidades. Bom, praticamente 100% dos pagamentos de passagens aéreas são feitos por cartão de crédito, né? Então, eu vou passar a bola para o Marcelo. Como é que é a participação do setor de turismo dentro do business de cartão de crédito? Ou desse mercado de passagens aéreas, enfim. É um setor extremamente relevante para vocês, né? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Luiz, é um prazer estar aqui. É sim um dos segmentos mais importantes para a gente, né? Seja do ponto de vista de faturamento, mas também do ponto de vista estratégico, né? A gente trabalha muito forte os pontos que realmente são importantes para o nosso consumidor, quando a gente pensa do ponto de vista, né, principalmente estratégia de marca. A gente gosta muito de trabalhar as paixões, né, das pessoas. E, óbvio, sempre quando você faz pesquisas, né, viagem, turismo,
está sempre ali no topo, né, das grandes paixões, dos grandes desejos das pessoas. Então, não só, né, quando a gente olha, né, do ponto de vista financeiro, faturamento, contribuição de resultado do negócio, mas quando a gente vai, por exemplo, construir proposta de valor, né, de um determinado produto, principalmente no segmento mais de alta renda, viagem é sempre um foco muito grande. Você olha, né, a linha de benefícios que a gente oferece dos nossos produtos, grande maioria desses benefícios está sempre atrelado a algum benefício de viagem. Seja ele uma pontuação, né, milhas, né, muito tradicional, né, quando você olha o mundo de cartões, você tem uma série de produtos e programas que oferecem como benefício, né, os pontos que muitas vezes, na sua grande maioria, são utilizados, né, com passagens aéreas. A gente acaba oferecendo uma plataforma chamada Priceless.com, por exemplo, onde basicamente a formatação dela inteira vem com benefícios de viagem, ou seja, acessos exclusivos a serviços, né, de viagem, concierge, hotéis, passagens aéreas, ou seja, acaba sendo realmente um segmento muito importante, como eu disse, tanto do ponto de vista de faturamento, mas também daquilo que a gente se coloca como proposta de valor e posicionamento estratégico junto ao consumidor. Bom, mas dentro dos aeroportos, cada vez mais a presença dos LEDs é crescente, né? A gente tem, quando entra no aeroporto, hoje você é cercado por esse tipo de comunicação. Hoje, quanto é do teu business essa participação em aeroporto? Prazer estar aqui, Aloysio, e é demais, né? A gente está aqui vendo esse estúdio que ficou lindo. É um prazer para a gente fazer parte. E aí eles estavam falando, eu comecei, né, no primeiro momento eu estava pensando assim, falei, nossa, a Jaqueline vai falar, né, de companhias aéreas, vamos falar aqui de cartão de crédito. Eu falei, pô, qual a relação? Aí na hora que ela começou a falar de aeroporto, eu já pensei na hora, você falou a verdade. Eu falei, nossa, a gente está hoje, né, a The.LED, ela vem muito presente dentro dos aeroportos. Então, se você pegar Congonhas, acho que é uma referência, e aí às vezes até está demais, né? Porque como não foi privatizado, mas ainda existem várias empresas operando e com contratos ainda antigos, então acho que tem uma experiência muito grande, mas tem que dar uma revisitada. Mas se você pegar, por exemplo, Santos Dumont, que foi um aeroporto agora super moderno e está incrível, e aí você olhar, então é 100% The.LED. Nós hoje acredito que dentro do nosso modelo de negócio, aeroportos, a gente deve estar presente aí com 80% de todas as telas em aeroportos são da The.LED. É um número muito impactante, então a gente acredita muito nas experiências e, com certeza, dentro do modelo que a gente, né, defende para as empresas de mídia, ele faz total sentido para todos que estão investindo. E dentro da The.LED, né, que você foi a pergunta, ela realmente mídia, né, e aí ele ainda é um ponto muito importante. Por mais que a gente atue em outras verticais, como varejo, agora muito forte em retail media, corporativo, né? Acho que o LED ele abre um leque muito grande da experiência e cada vez mais um consumidor buscando, né? Ele quer, né? Quando a gente fala de experiência, essa palavrinha que tudo vai sendo experiência, mas ele cada vez mais está mais exigente. E quando a gente conseguir atrelar a tecnologia com o que a gente precisa, né? Como foco que é o nosso cliente, atender a demanda e a necessidade dele, a gente acredita muito na nossa solução. Bom, o LED hoje ele é um instrumento de turismo incrível, né? Quando você vê, por exemplo, o que existe no Times Square em Nova York, é impressionante, porque é uma região que foi totalmente tomada pela comunicação. Sim. Através do visual. Mas aí eu gostaria de fazer uma crítica ao projeto Cidade Limpa, pelo seguinte: tudo bem que nós tínhamos um problema muito sério de outdoor ilegal e tudo mais, só que hoje nós não temos nada. E por exemplo, se na época o prefeito Gilberto Kassab fosse de Nova York, o Times Square, por exemplo, teria desaparecido. Ou então o Roppongi, em Tóquio, no Japão, que é um lugar muito interessante, muito bonito, por conta dessa diversidade visual, também nós não estaríamos. E esse é um problema aqui do Brasil. Geralmente é 8 ou 80. Então, tínhamos um problema de bebida nas estradas, então não pode mais beber em nenhum momento. Tinha um problema de outdoor ilegal, então não tem mais outdoor agora. Eu acho que essa dicotomia precisa acabar aqui no Brasil, porque nós, de uma hora para outra, acabamos com um nicho de mercado que é importante no mundo inteiro. Por que não ter aqui em São Paulo? Então, fica aqui um recado para o prefeito Ricardo Nunes. Talvez esteja na hora da gente rever
esse tipo de radicalismo, né? E já falando em Nova York, então, a United ela tem uma característica interessante que ela pousa em Newark, não no JFK. E isso é bastante atrativo, porque não tem tanta fila de alfândega. Como é que foi a decisão de... Porque antes vocês pousavam majoritariamente no Kennedy. Como é que foi passar para Newark? A United, hoje, ela é o resultado de uma fusão entre duas grandes companhias aéreas americanas, que é a Continental e a United Airlines. E a Continental era Newark, né? Exatamente. Tá. Então, nessa fusão e nessa consolidação dos hubs, dessa nova empresa que surgiu, nós focamos esforços em Nova York e em Newark. Claro que a gente opera em LaGuardia, em JFK também, mas nosso hub é em Newark. E é exatamente por isso, Aloysio. Então, o aeroporto de Newark está melhor localizado e com isso você tem um acesso muito mais fácil, muito mais rápido a Manhattan, que é normalmente para onde a maioria das pessoas vai. E tem esse benefício, inclusive, da fila de alfândega de imigração, que é mais curta. O terminal está todo reformado também. Então, a gente está investindo bastante em sala VIP. A gente tem 2 tipos de sala VIP naquele aeroporto. A gente tem a Polaris, que é a sala VIP para quem está voando de executiva em voos de longa distância internacionais. E nós temos também os United Clubs. Agora, a gente acabou de lançar um novo em Newark, que com o conceito de grab and go. Se você está fazendo uma conexão ou se você tem uma reunião logo depois que pousa, você pode, por exemplo, pegar um snack e seguir a sua viagem. Então, tem muito investimento em Nova York e a gente vê que aqui no Brasil o feedback que a gente tem recebido das pessoas que trocaram de JFK por Newark é super positivo, porque é um aeroporto mais ágil, de várias formas. Especialmente depois da reforma, ele ficou muito bom, porque ele ainda tinha um aspecto um tanto quanto antiquado alguns anos atrás, mas agora está bem moderno. Sim, né? nós reformamos foram centenas de milhões de dólares para nós reformarmos esse terminal e a gente está recebendo feedbacks muito positivos, ficou muito bom mesmo. Marcelo, como é que a gente pode comparar, digamos, o portador de um cartão Mastercard nos Estados Unidos e o portador do cartão Mastercard aqui no Brasil? Tem diferenças de consumo e comportamento ou é mais ou menos a mesma coisa? É muito parecido, Aloysio. O que diferencia, obviamente, é muito mais as questões demográficas, né, do que propriamente ser um americano ou um brasileiro. Tem alguns aspectos, acho que muito comuns, algumas tendências muito fortes, que é o tema da digitalização. Brasil até mais avançado que os Estados Unidos, engraçado isso, né? Quando a gente olha uma série de índices, o Brasil hoje, quando a gente fala de meio de pagamento eletrônico, é um dos mercados mais sofisticados que existe no mundo, muito mais avançado, por exemplo, quando a gente fala, né, do consumo privado, né, das famílias brasileiras. A gente hoje tem mais ou menos cartões penetrando em torno de 57%, ou seja, 57% daquele consumo já é feito em cartões. Quando você começa a adicionar Pix, por exemplo, que é um outro meio de pagamento eletrônico que acabou sendo muito popular aqui no Brasil, a gente já passou dos 80%, está chegando próximo até dos 90%. Comparativamente, Estados Unidos, que você perguntou, Estados Unidos, meio de pagamento eletrônico, fica mais ou menos 65% mais ou menos do consumo das famílias. Ainda tem muito papel moeda e cheque, acredite se quiser, né, rodando na economia americana. Né? Então, eu acho que as principais diferenças de comportamento não estão muito assim, olha, lá ele consome, óbvio que sempre tem, né, um pouco assim, a questão, né, econômica e social traz algumas diferenças. Então, se você pegar o consumidor americano, talvez uma concentração maior naquele segmento que a gente chama de T&E, Travel Entertainment, do que aqui, que você acaba tendo às vezes uma coisa assim, consumo um pouco mais básico, mas nada muito grande do ponto de vista de diferença. O que a gente percebe, sim, é uma digitalização muito forte. O brasileiro adotou demais tecnologia nos últimos anos, principalmente nos anos pós-pandemia. A gente teve um movimento de inclusão financeira violento nos últimos anos, mesmo antes de pandemia. A gente costuma falar muito no pós-pandemia, né? Mas isso já vem acontecendo há anos, né? Se você voltar
há 10 anos atrás, por exemplo, quando você tinha uma concentração de negócios bancários muito grande nos bancos incumbentes, de lá para cá, a explosão que houve de fintechs, foi um negócio gigante. E eles foram os grandes precursores nesse movimento de inclusão financeira. E se você pegar o papel da nossa indústria de meios de pagamento nesse processo todo, foi muito importante, porque durante anos essas empresas trabalhavam basicamente com um único produto, que era um cartão. A gente pega o Nubank, por exemplo, é um caso que eu cito muito. Hoje é talvez o maior caso mundial de inclusão financeira, assim, uma das empresas, assim, a empresa financeira de maior valor de mercado hoje na América Latina. Eles, durante 4 anos, os primeiros 4 anos de operação, eles tinham um único produto, que era um cartão Mastercard, só tinha isso, não tinha absolutamente mais nada. Então, assim, a gente vem trabalhando já nesse trabalho de digitalização da população, inclusão financeira, já há muitos anos. E hoje o Brasil é essa superpotência. Então, acho que é ali que está talvez essa grande diferença do perfil de consumo brasileiro versus americano. Agora, de uma certa forma, sempre o Brasil esteve um pouco à frente dos Estados Unidos na questão tecnologia. Eu lembro que o chip, principalmente por bancária, exemplo, eu acho que o chip no cartão, por exemplo, começou a ser muito mais utilizado aqui do que lá, né? Então, essa é uma história interessante, né? Os Estados Unidos, obviamente, sempre foi um país muito avançado em muita coisa, tecnologia, inovação, e o chip é verdade. Não só o Brasil aderiu ao chip muito antes dos Estados Unidos, mas o mundo inteiro, né? Os Estados Unidos foi o último mercado relevante a realmente adotar o chip. Mas aí tem uma explicação até interessante para isso, né? Os Estados Unidos é o maior mercado de cartões do mundo, né? Disparado, é muito grande realmente, e por consequência não só maior, mas também um dos primeiros. Por consequência dessa situação, existia um legado de tecnologia muito grande. Então, a partir do momento que o chip começou a se popularizar, eu estou falando, de 20 anos atrás, 20, 15 anos atrás, quando começou toda essa onda, né, dos cartões começarem a adotar o chip como tecnologia, o custo de troca daquela infraestrutura nos Estados Unidos era maior do que a grande motivação, que era o quê? A prevenção à fraude. Então, quando você pegava mercado brasileiro, mercado europeu, a Europa foi o primeiro grande mercado a adotar o chip. Por quê? Porque isso fazia sentido, né, do ponto de vista econômico. Você tinha que fazer um investimento muito grande na troca de plásticos, na troca de terminais, porque esses terminais também não estavam habilitados para fazer uma transação com chip. Então, todo aquele investimento, que não era pouca coisa, né, em um momento, qualquer tecnologia assim, né, quando você não tem escala, é muito caro no começo. A partir do momento que você começa a ganhar escala, o custo unitário obviamente cai. Mas naquele momento o esforço, né, de troca e o custo, né, tinha que fazer sentido. Né? E óbvio, na Europa fez sentido, na Ásia fez sentido, na América Latina fez sentido. Nos Estados Unidos, como o legado era muito grande, eles olhavam, né, a conta, né, da fraude versus o investimento que tinha que ser feito pela troca, não fazia sentido. E aí, com a adoção, né, das outras regiões, e aí as próprias empresas de meios de pagamento, um dos papéis que a gente tem é meio que definir regras para que esse mercado se desenvolva, cresça de forma saudável e sustentável ao longo do tempo. E uma das mudanças de regras que a gente fez na época para justamente acabar com esse desequilíbrio que existia, era o que a gente chama de liability shift. Então, uma regra que foi criada, que era o seguinte, olha, a parte que fizer um investimento nessa troca, né, para o chip, seja o dono da maquininha do cartão ou o dono do plástico, tá certo? Se tiver uma fraude, uma das pontas tiver chip e a outra não tiver, aquela que não tiver chip vai ser responsabilizada pela fraude. E o que acabou acontecendo? O mundo inteiro, né, mudando para chip. Então, todos os cartões emitidos no mundo com o chip chegavam nos Estados Unidos, num terminal que não tinha chip, se tinha uma fraude, e aí óbvio que os fraudadores, eles iam sempre para a ponta mais fraca, eles iam fraudar aqueles terminais americanos. O que acontecia? A responsabilidade da fraude ficava no dono daquela maquininha dos Estados Unidos. Então, quando essa fraude começou a migrar para os Estados Unidos e a responsabilidade também, né, cair em cima deles, isso acabou criando essa motivação econômica para finalmente o mercado americano adotar a tecnologia e sim fazer essa troca dos terminais e dos plásticos. Na questão do LED, a tecnologia americana, pelo menos, é muito mais utilizada do que aqui no Brasil, né? Parece até que a gente está vivendo aquele filme Blade Runner, que tinha aqueles painéis gigantescos, né? Quando é que a gente vai ter isso aqui no Brasil?
Muito bom, Luiz. Quando eu comecei a Deled em 2010, e aí, né, a gente vem, né, minha mãe desde a fundação de uma empresa de lâmpadas de iluminação, e aí foi a correlação, né, que eu conhecia muito de LED, mas para iluminação, e aí eu sempre fui me inspirar muito no mercado que a gente tinha lá fora. E por que não dizer a Times Square, né? E aí você pensava assim, poxa, quando eu comecei não tinha nenhuma marca de painel de LED. Então imagina que no Brasil a gente falava assim, painel de LED, o que é painel de LED? A gente tinha que fazer a referência, sabe aqueles telões que tem na Times Square, ou os telões para eventos. Então a gente sempre usou essa referência. Mas por incrível que pareça, os Estados Unidos, quando a gente pensa em varejo, e aí eu estou falando hoje das lojas de retail, então, por exemplo, você pegar um Carrefour, Sam's Club, as empresas mesmo, Walmart, se você pegar o Brasil hoje, né, nos últimos 3 anos, a gente teve uma evolução tão grande, né, de tecnologia no ponto de venda, que a gente hoje está mais digital do que o próprio Estados Unidos, falando de varejo. Quando a gente hoje pensa em mídia, né, na parte de Times Square, como você mesmo disse, da Lei Cidade Limpa, ela tem que ser revisitada. Então a gente não tem um polo como existe lá. Ou até mesmo a Sphere agora, né, que acho que é o grande case mundial de tecnologia, quando você pensa, né, o tamanho que foi desenvolvido. Mas assim, né, tá no lugar certo, 24/7, ou seja, onde você tem uma quantidade de eventos que tem o porquê deste investimento, né? Mas pensando em tecnologia hoje, e aí a gente olhando muito o que a gente vem fazendo, eu falo que nós brasileiros somos muito criativos e a gente vai se desenvolvendo muito rápido. E aí eu falo desde a parte de sistemas, então quando a gente hoje entrega a solução completa para os nossos clientes, não é mais a tela, né? A gente não vende mais produto. Então a gente vende desde a instalação, o sistema que gerencia tudo isso, a criação, a adequação de conteúdo. Então é muito mais, né? E aí trazer dados para o ponto de venda. Então, quando a gente consegue analisar um sellout de uma campanha que foi exibida, né, numa loja espelho, onde uma que tem digitalização e a outra não, e quanto que você consegue ter acréscimo de resultado de vendas. Então, quando a gente vai casando tudo isso, a gente vai chegando num match muito bacana, e isso a gente vem desenvolvendo, e por incrível que pareça, estamos um pouco mais desenvolvidos do que os Estados Unidos. Bom, você citou sua mãe, eu preciso fazer uma tecla SAP aqui, que é a mãe do Richard, é a Alcione Albanese, que ela já esteve conosco, um dos primeiros programas, aliás, e ela é uma figura que eu sempre cito aqui como um exemplo incrível de alguém que se dedicou a uma causa bastante nobre, que seria o combate à fome, à miséria, à desigualdade social no Nordeste, lá no sertão. Então aqui vai a nossa homenagem à Alcione, que é uma pessoa absolutamente fabulosa. E falando então nas mulheres e no terceiro setor, como é que você tem visto cada vez mais essa atuação feminina justamente para resolver esses problemas sociais do Brasil? A gente tem não só Alcione, Geise Diniz, temos Tatiana Monteiro de Barros, várias pessoas que estão hoje focadas em tentar melhorar a vida do brasileiro. Como é que você tem visto isso? Acha que é uma questão, é uma vocação feminina ou isso é algo que vai se espalhar naturalmente pela sociedade? Eu acho que perspectivas diferentes sobre os negócios, sobre a sociedade sempre contribuem. E acho que a gente ficou muito tempo nos últimos anos com perspectivas mais parecidas. Então acho que nos últimos anos, claro que teve um avanço, acho que em especial no pós-pandemia as empresas estão cada vez mais buscando ter perfis mais diversos nas empresas e com isso ter um protagonismo feminino maior, até para a gente na empresa refletir a sociedade, né? Se as mulheres são metade da população, nada mais justo do que ter isso nas empresas. Então, no pós-pandemia, um dos dados, né, que nós observamos também, as mulheres gerenciaram muito bem seus negócios, por exemplo, por já ter, digamos, um certo jogo de cintura mais exercitado e um dinamismo, e também por ter as habilidades, como eu posso falar, as habilidades socioemocionais, eu não gosto muito de soft skills, mas falando das habilidades humanas mais desenvolvidas. Mas eu acho que são perspectivas diferentes, eu acho que as mulheres são tão capazes quanto os homens também podem exercitar todas essas habilidades. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto bastante discussão sobre isso. Acho que ainda falta materializar para ação. A gente aqui no Brasil tem orgulho de ter a maioria da liderança feminina, são 51% das mulheres são líderes, inclusive nas áreas técnicas, na United. Então, a gente tem uma gerente de aeroporto
no Galeão, que é uma mulher, a gente tem líderes da área de manutenção. Então, isso é muito importante. A gente, inclusive, isso é uma pauta bem importante para nós da United, tanto globalmente quanto aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente faz um evento todo ano que chama Meninas na Aviação, que o objetivo é colocar a aviação no radar quando essas meninas forem escolher carreira, né? E que, claro, você pode ser comissária, mas você pode ser muitas outras coisas. Eu não tenho nenhum talento para ser comissária, mas eu tenho talento para outras coisas, para negócio. Você pode trabalhar em manutenção, você pode trabalhar na área financeira. E a gente apoia alguns projetos aqui. E globalmente, acho que um dos grandes pontos, umas grandes oportunidades que a gente viu nesse pós-pandemia é muito interessante, porque a gente acabou de passar há poucos anos pela maior crise do setor, sem precedentes, e olhando o copo meio cheio disso, eu falo que a gente teve uma crise existencial, porque a gente precisou realmente reconstruir a empresa, mas teve muita intencionalidade e estratégia para definir qual empresa que a gente queria construir dali para frente. Nisso saiu uma United, está se tornando uma United muito mais tecnológica, muito mais focada em experiência do cliente, mas também muito mais diversa. Então, um exemplo também, a gente lançou um programa nos Estados Unidos que busca, a gente precisa de mais pilotos no nosso setor, por isso a gente é a única companhia aérea a criar uma escola de pilotos própria da companhia aérea mesmo, e a gente definiu que nessa turma nós queríamos mais mulheres e pessoas de diferentes etnias, mais pessoas negras. Então, isso já está acontecendo agora, esses pilotos já estão voando. Então, eu acho que, resumindo a sua pergunta, eu acho que tem muita discussão, mas acho que as empresas têm essa oportunidade de materializar, porque isso tem um benefício para o negócio muito grande. Eu já voei pela United com uma comandante Excelente. mulher. Mas eu confesso que eu percebi ali que tinha gente um tanto quanto insegura. Isso ainda tem, porque é uma bobagem, no fundo. Exato, Aloysio. Infelizmente ainda tem. Então, eu acho que como empresa a gente também tem essa oportunidade de desafiar esse status quo que é da sociedade como um todo. Então, as pessoas falam muitas vezes que as mulheres dirigem pior do que os homens, embora os números apontem outra coisa. As nossas pilotas são tão hábeis, tão capazes quanto os demais pilotos, né? Também existe aquela brincadeirinha com relação ao etarismo de comissárias, de comissários. Então, a gente está passando por um momento muito interessante no mundo, mas a gente vê isso na United também, onde você vê múltiplas gerações trabalhando juntas. E a United incentiva bastante isso, então a gente tem desde a geração Z até baby boomers trabalhando com a gente hoje. E o complemento dessas perspectivas também é um dos motivos para a United ser tão bem sucedida hoje como é. Hoje a United é a maior companhia aérea do mundo. Nós acabamos de lançar nosso resultado financeiro há algumas semanas, nossas ações valorizaram 80% desse ano para cá, mais do que o dobro do nosso concorrente principal. Então, tem muitos motivos, mas com certeza que desafiar o status quo da indústria tem sido o grande propulsor desse crescimento do negócio. Eu queria justamente passar a bola para o Marcelo para falar sobre essa questão de liderança feminina dentro da Mastercard. Como é que isso hoje ocorre aqui no Brasil e no mundo? Bom, tema super importante, né, para a gente, né, a equidade de gênero é uma das principais causas que a gente defende. Só para trazer aqui uma contextualização, né, para vocês, dentro da Mastercard, né, como todas as empresas, a gente tem lá os nossos scorecards, a gente tem metas que definem, né, a nossa remuneração variável. E uma das coisas que a gente tem é justamente ter equidade de gênero nas nossas estruturas, nas nossas organizações. Isso faz parte da meta de cada um dos líderes da Mastercard. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, né, de trazer nas conversas, porque é o walk the talk, né? Ou seja, não fica só naquela questão do discurso, mas a gente coloca aquilo como prática, coloca aquilo como uma meta tão importante quanto você alcançar uma meta de receita, uma meta de market share, um lançamento de um produto. Isso faz parte, né, daquilo que a gente considera um indicador-chave de sucesso da nossa organização.
Falando especificamente aqui, né, de Brasil, a gente tem também, né, parecido com a United, uma maioria, né, de mulheres na organização. Engraçado, o número até bate, né, 51%, e até mesmo nos cargos de liderança, né, quando eu olho a estrutura que reporta diretamente para mim também, a gente tem um equilíbrio entre mulheres e homens, então isso realmente é um ponto bastante importante para a gente. Quando a gente olha para fora da empresa, a gente se preocupa com isso também. Então, a gente tem alguns programas, programas sociais, onde a gente tem parcerias para justamente desenvolver micronegócios. E uma dessas parcerias que a gente tem é justamente micronegócio com mulheres, que a gente sabe que principalmente nesse segmento tem uma participação muito grande, muito forte, e muitas vezes acaba faltando suporte, acaba faltando treinamento, conhecimento, educação financeira. Então esse é um dos programas sociais que a gente tem bastante orgulho também, não só de ajudar, né, pessoas que estão entrando nesse mundo de empreendedorismo, né, mas começando no primeiro degrau, né, dessa escalada, mas principalmente no segmento feminino, onde a gente entende que é importante dar esse apoio para esse pontapé inicial. Falando em eventos, eu acho que é um mercado importante para você. As casas de evento, ultimamente, elas não sobrevivem sem uma estrutura de LED muito forte. Como é que é a relação com esse tipo de cliente e qual é o futuro para eles? Se não tiver essa estrutura, eu acho que não vai mais ter condições de crescer, né? Sim. Eventos foi nosso início, né, e fez parte, e eu falo que fazer eventos foi o que nos possibilitou chegar até aqui, porque a gente está acostumado a isso, eu preciso montar algo amanhã, eu preciso, né, e todas as dificuldades que a gente encontra no meio de uma instalação, a gente já viveu ela em eventos. Imagina você instalar em todos os palcos, em todo lugar, sem uma estrutura base. E aí a gente remodelou o nosso negócio dentro da DeLed, onde que a gente viu que fazer a execução do evento não fazia mais sentido, uma vez que para nós era apoiar as empresas de eventos. Então hoje a gente tem, né, o nosso braço muito forte dentro da instalação fixa, dentro dos nossos clientes e aí diversas verticais, e na área de eventos, ainda muito forte para nós, é apoiar todas as empresas que fazem a execução de eventos. Porém, as casas de eventos, a gente defende uma bandeira de ela ter o equipamento próprio. Então imagina por que hoje, né, quando a gente pegar essas casas e vocês, hoje o número e a quantidade de eventos, né, vocês que fazem tantos eventos, vocês já sabem, né, que você vai tentando, não, eu tenho essa data, às vezes tem evento de manhã, evento à noite, então é uma quantidade muito grande pós-pandemia que o mercado se aqueceu muito. E aí neste momento, imagina você ter que montar e desmontar uma estrutura. Então se você já vai num lugar que já está tudo lá, já tem lá tanto a parte de sonorização, iluminação, e a parte visual, né, que são os painéis, pois isso daí vai facilitar demais. Fora que você vai ter um custo muito mais acessível para quem está contratando a sua casa, um tempo de montagem muito menor. Então a nossa defesa hoje é para que as casas de eventos, né, todos que já estão, eles pensem o modelo de ter os fornecedores ou parceiros e entregar essa solução completa. Cada vez mais a gente acredita que todos nós estamos querendo e buscando, acho que ter mais tranquilidade numa execução de eventos, de chegar lá, está tudo pronto, você simplesmente plug and play. E poucas casas ainda em São Paulo estão preparadas com esses recursos. Em relação a show, sem um grande painel, não tem mais show, né? Hoje em dia não. E aí sim, aí se a gente olhar os Estados Unidos, né, acho que aí a gente se inspirou muito, eles estão na frente, porque você olha o poder dos shows internacionais, a quantidade, o volume, a gente acaba fazendo, né, dentro do Allianz Parque, é tudo de LED, o ringue de LED, e aí a gente acaba participando e vendo muito o que acontece lá. E aí se você olha hoje os shows, antigamente, a gente com 50 metros quadrados, seja um painel de 10 por 5, 10 metros de largura por 5 de altura, era algo muito grandioso. Hoje a gente pega eventos com 500 metros quadrados. Então nós estamos falando de 500 metros, é um negócio assim que vai ficar, como assim, né? Então mudou muito. E aí sim, quando a gente olha, né, o mercado europeu, americano, a utilização ainda é muito maior, mas no Brasil, hoje a quantidade é absurda de tamanho e quantidade de equipamento. E é engraçado quando você vê, por exemplo, o pessoal que vai ao show e acaba dividindo nas redes sociais, muitas vezes a foto é do telão, não é do palco. É interessante. Exatamente, isso. Até mesmo porque hoje os lugares estão muito maiores, com uma capacidade de pessoas muito grande, e você não teria como, né? Você não ia conseguir atingir o público, ou seja, trazer, né,
ali a experiência do show se você não tivesse os painéis, sem dúvida nenhuma. Chamou a atenção no último Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo a quantidade de painéis muito, muito forte. Mas também chamou a atenção a quantidade de turistas na cidade. Veio muita gente de fora nessa ocasião? Sim, sempre vem. E é muito interessante, Aloysio, porque o setor que recuperou mais rápido, a gente tem dois grandes segmentos no setor no setor de aviação que nós atendemos. Claro que dentro deles tem seus subsegmentos, mas tem o turismo, o lazer e o corporativo. O lazer teve uma recuperação aqui no Brasil em V, muito mais rápida, muito mais pungente, e é uma tendência que a gente vê até hoje. Então, acho que nós ficamos tão restritos durante a pandemia e uma das experiências, como você falou no início, bastante relacionado também, que a gente vê no seu setor de cartão de crédito, é viagens. Então, as pessoas querem aproveitar e viver a vida mais do que nunca. Então, até isso está trazendo uma mudança muito grande na estratégia da United, que sempre foi vista como uma companheira mais dedicada ao corporativo. É o nosso DNA, a gente sempre vai atender muito bem esses clientes de forma bem intencional, com novos investimentos, mas nós também precisamos nos adaptar a esse novo cenário de mercado que mudou bastante. Então, como eu comentei, a United, que sempre foi vista como uma companheira corporativa, acabou de lançar agora também, semana passada, a maior malha internacional, o maior aumento de malha internacional, a maior expansão que qualquer companheira já fez, com destinos mais focados em lazer. Então, a gente lançou Palermo na Itália, a gente lançou Mongólia, a gente lançou Islândia. Então, é muito interessante como hoje a gente tem outro cenário de mercado para ir pós-pandemia, e esse é um dos fatores mais predominantes, o crescimento do turismo. E esses novos pontos, eles partem da onde? Lá dos Estados Unidos? Dos Estados em Unidos, que dos nossos diversos hubs. Então, nós temos como hub nos Estados Unidos, que são grandes aeroportos de distribuição, Newark, que você já conhece, em Nova York, Washington, D.C., a gente também tem Denver, nós temos Los Angeles, São Francisco e Guam também. Então, são através desses hubs que nós alimentamos, digamos, esses voos para qualquer lugar do mundo. Denver, inclusive, é um aeroporto interessante porque ele é uma espécie de cassino aeroporto. Tem muita máquina de jogo, tem espaços especiais para as pessoas apostarem. É uma experiência interessante. Queria fazer uma pergunta específica para o Marcelo em relação a marketing, porque existe para mim uma Mastercard antes da campanha Priceless e outra depois da campanha Priceless. Qual foi o impacto dessa campanha que ficou na mente de todo mundo? Eu acho que nunca uma campanha de cartão de crédito teve tanta força, desde a época do Amex, que é Do You Know Me? Eu acho que o Priceless é algo que é um divisor de águas aí na Mastercard. Conta pra gente como é que foi justamente esse impacto na companhia. Bom, você mencionou talvez a campanha de maior sucesso, né, dentro do mundo de cartões. Eu iria até além, né, Luiz? Eu acho que é uma das campanhas de maior sucesso do mundo, não só do ponto de vista de impacto, mas principalmente do ponto de vista de longevidade também, que é um desafio tremendo, né? A gente, quando eu teve esse insight há muitos anos atrás, é uma campanha que tem mais de 25 anos já, né? A partir do primeiro momento que a gente começou a utilizar o conceito, né, Priceless, não tem preço, até hoje, óbvio que naquele primeiro momento teve muito sucesso, e o grande desafio sempre foi, ao longo desses mais de 20 anos, foi justamente ter certeza de que o conceito não se desgastasse, né, não ficasse algo cansado, velho, ultrapassado. E a gente faz isso até hoje, a gente faz pesquisas, a gente já pensou, obviamente, em alternativas, mas continua muito fresco, né? É um negócio muito forte, fresco, cai no dia a dia das pessoas, virou, né, faz parte do vocabulário das pessoas, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Então, para a gente foi realmente assim, um grande divisor de águas, né? A Mastercard hoje é considerada uma love brand, né? Tem um posicionamento muito forte, vários fatores, né? Então a gente falou um pouco aqui, né, de responsabilidade social, né, tanto dentro de casa como fora de casa. Isso ajuda a construir a marca de uma forma muito positiva também. Então esse conceito de love brand está muito associado a isso. Mas essa campanha certamente ela
Assim, é um grande case mundial, e ajudou demais, e a gente usa para várias coisas até hoje. Eu citei aqui o nosso portal, né, de benefícios, priceless.com. Um outro exemplo, né, a gente tem um espaço de eventos, né, com restaurante e bar, e também um salão de eventos ali no Shopping Light, que o espaço chama Priceless, é um restaurante super premiado, né, o Notier. Isso, já foi eleito, né, o melhor restaurante de comida brasileira, o chefe também, o Nildo, foi eleito também o chefe do ano, ou seja, o espaço chama Priceless também. Então, isso acaba permeando, né, uma série de setores do nosso negócio. A campanha, como você disse, foi realmente um divisor de água e continua muito forte para a gente. Um divisor de águas, eu acho que na Fórmula 1, o painel é um divisor de águas também. E na hora do pódio, geralmente tinha aquela coisa meio mambembe da bandeira, dos pilotos que estavam ali em primeiro, segundo, terceiro, acabava dando uma enroscada. Depois eles fizeram uma bandeira que era grudada, que ficava uma coisa esquisita. Hoje, com o painel, você tem uma comunicação visual muito melhor, né? E tem outras aplicações do painel de LED que não o que a gente imagina tão imediatamente como um evento, como um momento de entretenimento? É simples. Quando a gente pensa, né, no digital, pensa o seguinte, uma rede de fast food. Antes era o cartaz. Então imagina que ele tinha que ir lá ter uma promoção, ele ia lá e mudava o cartaz, mudava o preço. Imagina que hoje você consegue falar bom dia, boa tarde, boa noite. Você consegue vender o café da manhã, você consegue vender o almoço, você consegue vender a janta. Então, de uma maneira simples isso daqui. Agora imagina no ponto de venda, quando você vai para dentro de um varejo hoje e você começa não somente a falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas a ter uma receita acessória. Então, nós vamos muito além do que simplesmente hoje mudar uma comunicação. Então, imagina você, né, para cada perfil de público, porque dentro do supermercado, dando outro exemplo, você tem um perfil de público totalmente diferente de uma segunda-feira de manhã para uma quarta-feira na hora do almoço, para uma sexta-feira à noite. Então, você conseguir estar expondo os seus produtos para cada momento, para cada hora do teu consumo e para aquele público, você vai ser muito mais assertivo e o principal, você vai conseguir trazer receitas acessórias para o seu negócio. Quando a gente pensa no varejo, imagina coleções, antes a gente falava muito, né, você mudar toda a sua frente de loja, você mudar sua vitrine, imagina você conseguir fazer isso de uma maneira dinâmica, viva, interativa. Então, a defesa hoje do produto, da solução, é assim, né? Você hoje está entrando dentro chegando no aeroporto, você vai ser impactado, você vai entrar hoje, né, nos Fingers, a gente já tem hoje projetos dentro do Fingers, quando você hoje usa, então, as suas salas de experiência, imagina você estar entrando numa sala Mastercard, você passou o cartão, seja bem-vindo, a Luísa, uma vez mais aqui, então você trazer essa comunicação com o seu público, eu acho que ela vai muito além do que simplesmente a troca de uma mensagem, mas hoje nos deixa muito feliz, né, quando a gente pensa em entregar essa solução entendendo. Por isso que o LED ele abre um leque muito grande, que a gente tenta entender a necessidade de cada mercado, de cada cliente, para levar essa solução completa. Já que quando a gente pensa em luxo na aviação, geralmente nós imaginamos aquelas companhias aéreas que vão para o Oriente Médio, para o Extremo Oriente, mas nunca as americanas. Você tem algum projeto nesse sentido, de fazer uma suíte, por exemplo, como tem hoje indo para Riad ou então para outros destinos? A gente tem trabalhado bastante, Aloysio, em entender como a gente pode renovar os nossos produtos premium. A gente tem hoje uma classe executiva que, se a gente comparar com as primeiras classes que existiam há pouco tempo atrás, ela é bem similar. É a United Polaris, essa cabine executiva que faz voos internacionais de longa distância. O interessante, quando a gente lançou esse produto, em 2016, e a gente já tem esse produto em todas as rotas do Brasil para os Estados Unidos, é como se adaptar ao perfil do nosso viajante premium. Então, a gente co-criou essa classe com os nossos clientes, a gente entendeu que essas pessoas que chegavam normalmente para uma reunião
precisavam chegar no destino descansados e prontos, e se sentindo produtivos e revigorados para começar seu dia. E que o sono era uma parte da experiência muito importante. Então a gente revisitou todo o produto, trazendo hoje roupa de cama da Saks Fifth Avenue, por exemplo, os amenity kits que são renovados periodicamente. Agora tem até um kit de skincare, né, que é outra tendência no pós-pandemia que ficou muito forte, exatamente para atender essas pessoas. E um outro ponto que a gente identificou também foi o fato desse perfil de cliente querer um ambiente, antes de embarcar, mais tranquilo, onde ele pudesse também jantar, porque às vezes ele só quer no voo, só quer dormir e prefere se alimentar antes, jantar antes. Então a gente criou a United Polaris Lounge, que é também uma sala que é exclusiva só para quem está voando nessa cabine. Você não pode comprar o acesso a essa sala, você tem que ser um cliente viajando nessa classe, que tem, por exemplo, um chefe à disposição, com menu à la carte, com serviço premium de bebidas, onde você tem uma sala de descanso que você pode dormir um pouquinho antes do voo, você tem um concierge que passa sua roupa, por exemplo. Então, com certeza, o cliente premium, hoje a United é a companhia aérea que mais tem assentos premium. A gente tem mais do que os nossos 2 principais concorrentes combinados. Então, essa tendência de como a gente pode renovar o nosso produto e trabalhar bastante segmentação, mas com um foco muito grande no cliente premium, é muito forte para nós. Em termos de avanço tecnológico, a gente já teve o celular, a aproximação. Qual é o próximo passo dentro da indústria de cartões? O cartão em si vai deixar de existir? Eu acho que o cartão plástico deixar de existir ainda está um pouco longe, né? Você falou da aproximação, Luiz. Hoje o mercado brasileiro, 61% das transações no ponto de venda físico já são feitas por aproximação, mas a grande maioria ainda é feito com plástico, né? Desses 60%, eu diria ali talvez. Hoje, quando a gente pega, né, o aparelho celular, ele representa mais ou menos de 10% a 15%, vai do total das transações do ponto de vista do físico. A grande maioria ainda é feito com plástico. Mas é uma tendência, sem dúvida. Cada vez mais a gente vai ter não só o celular, mas, né, os relógios inteligentes também e outros aparelhos, né, desde que estejam conectados de alguma forma, também tem essa capacidade, né? Então você tem hoje carros já fazendo compras, você tem geladeiras fazendo compras, então isso realmente é uma tendência. Isso já está acontecendo, né? E isso acontece obviamente em função da digitalização, mas principalmente também uma tecnologia que a gente vem avançando muito, que é o que a gente chama de tokenização. Então, quando você consegue transformar, né, todas aquelas credenciais, né, do seu cartão, né, do plástico, aquela sequência de 16 números que está ali junto com o prazo de validade, o código de segurança, aquelas são as credenciais do seu cartão. Você transforma isso num token eletrônico, isso te possibilita de você, né, hospedar essas credenciais de cartão em diversos aparelhos eletrônicos que você pode realmente fazer essa transação como você mencionou. Então isso é uma tendência muito forte, né? Isso vem acontecendo. Posso te trazer aqui algumas outras que a gente está começando, né? Já estão live, né? Mas vão começar a ganhar cada vez mais tamanho e proporção. Então, pega, por exemplo, a substituição da maquininha pelo seu próprio celular, né, que a gente chama de tap on phone. Isso está ficando cada vez mais popular. A gente já tem mais de 2 milhões de estabelecimentos comerciais hoje que fazem transações sem a necessidade da maquininha, né, do terminal. Simplesmente ele usa o telefone celular como, né, um aparelho para você ir lá aproximar seu cartão ou outro celular para fazer o pagamento. Aí tem um outro que a gente chama de tap on your own phone, ou seja, você, por exemplo, está fazendo uma compra online e usa o seu próprio celular para fazer essa compra. Então você pega lá o seu cartão e paga com o seu próprio celular, você faz essa transação. Isso é uma tecnologia já existente também, sendo pilotada. Então assim, tem algumas coisas bacanas. O Click to Pay, né, também uma forma de checkout online, seja pelo celular ou pelo seu computador, né, muito mais rápida e segura, eliminando todo aquele processo de você ter que fazer preenchimento, né, dos seus dados na hora do checkout, né? Isso também já existe, já está no mercado. A gente tem os primeiros resultados, a gente aumenta a conversão de vendas em 7%, a gente reduz
em vários segundos, né, esse tempo chegar a quase 1 minuto de redução, né, do tempo de check-out das pessoas. Isso é muito interessante também. Agora, acho que a grande tendência, aí falando um pouco mais de médio prazo, é a eliminação das senhas. Tá? Isso é um objetivo que a gente tem. A gente vem trabalhando, né, justamente numa combinação que seria essa tokenização que eu já mencionei para você, junto com o que a gente chama de autenticação biométrica, né, para a gente simplesmente eliminar as senhas. Senhas é um negócio muito chato, né? Ninguém acho que gosta de ficar aqui memorizando senha, cada vez mais é complicado, você tem que colocar coisas diferentes, tamanhos diferentes. Normalmente as pessoas ou colocam uma coisa muito fácil de ser descoberta, ou então uma coisa complicada que você nunca lembra. Então, essa é uma tendência que eu acredito bastante, né, falando de médio prazo. A gente, se Deus quiser, vai se livrar das senhas, como eu te falei, utilizando, né, essa tokenização e a biometria, que é desde da biometria facial, mas coisas como, por exemplo, a forma com que você digita no seu celular, se você usar um dedo ou 2 dedos, a inclinação que você segura o seu celular, geolocalização, ou seja, uma combinação de fatores comportamentais que vão dizer se você é você mesmo para autorizar ou não essa transação. Essa linha de você a você mesmo, naquele filme Minority Report aparece o personagem Tom Cruise entrando numa loja e o painel reconhecendo ele. A gente está muito longe disso aí ou não? Seguindo as leis de proteção de dados, se a gente já pudesse fazer esse reconhecimento, existe várias maneiras de poder, porque hoje, né, dentro dos apps já tem muita autorização para isso, a gente conseguiria fazer sem dúvida nenhuma. Foi o que eu falei, imagina na hora que você passou lá o teu cartão num app dentro de uma loja e aí você está entrando, pô, bem-vindo a Luísio. Então a gente já consegue fazer esse reconhecimento hoje, ainda mais com tudo sendo facial, né? Então quanto mais a gente tiver esse cadastro, mais segurança a gente vai ter e mais dados a gente vai ter. A gente tem que seguir, claro, toda a lei de proteção de dados, mas seguindo esse padrão para o varejo, eu acho que vai ser algo muito legal. Como diria aquela música, o futuro já começou, né? Infelizmente, o nosso programa, por outro lado, acabou. Então, a gente tem que encerrar aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Então, de novo, obrigado, Jaqueline, Marcelo. Muito obrigado. Richard. A gente está aqui no final, mas quinta-feira que vem nós estaremos de volta aqui na BMC News.